O futebol é um esporte onde a emoção é levada ao extremo. Amor, ódio, alegria, tristeza, tudo isso misturado cria paixão pelo clube. E ligações tão fortes como estas estão sujeitas a acontecimentos tão extraordinários quanto, como a lealdade do torcedor ao ver seu time ser rebaixado com 5 rodadas de antecedência e mesmo assim apoiá-lo, como também ao ponto de enterrarem animais no gramado em um ritual para prejudicar o time rival. Hoje, aqui na Gavantos TV, iremos acompanhar alguns casos de maldições e assombrações que rondam o mundo do futebol. Caso não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar o volume 2 que eu estou preparando. Agora, vamos ao vídeo. A Copa do Mundo de 1970 foi para muitos onde brilhou o melhor time de todos os tempos da seleção brasileira. Mas um ano antes do nosso tri, aconteciam as eliminatórias, que neste ano seguia a fase de grupos. A seleção australiana disputava no grupo A, junto com Coreia do Sul, Japão e Rodésia, atual Zimbábue, que neste ano disputava as eliminatórias pela Ásia-Oceania devido a um boicote por questões do apartheid. A Austrália conseguiu passar pela primeira etapa da fase de grupos e em seguida enfrentaria a Rodésia. É aqui que nosso caso sobrenatural começa. O primeiro jogo entre as equipes terminou em 1-1, o segundo em 0-0. Como ambas tinham o mesmo número de pontos, foi feito um play-off para decidir a vaga. Todos os jogos aconteceram em Moçambique. Grave isso que é importante. Temerosos em ficar de fora da Copa, a seleção aceitou o conselho de um jornalista local e contratou os serviços de um bruxo voodoo. Trabalho aceito, o bruxo foi até o estádio onde aconteceria o terceiro jogo e fez seu ritual, enterrando ossos debaixo da trave do gol. O resultado? A Austrália venceu a Rodésia por 3-1, garantindo a vaga para a próxima fase. Mas calma, o nosso caso ainda não terminou. O bruxo ficou satisfeito sabendo que seu feitiço tinha funcionado. Entretanto, ele não tinha pedido um adiantamento pelo trabalho. O que aconteceu foi que a seleção australiana aplicou um calote no bruxo. Revoltado com o que fizeram, ele fez outro ritual azarando o time australiano. Dias depois, aconteceu as 2 partidas decisivas para a vaga na Copa. O embate foi entre a Austrália e Israel. E apesar da seleção australiana ser a favorita, acabou perdendo e a vaga ficou com Israel. Após isso, a seleção só voltaria a disputar novamente a Copa do Mundo depois de 32 anos, quando, segundo as lendas, a maldição foi desfeita por outro bruxo de Moçambique. Vou pressupor que todos vocês sabem que o futebol surgiu na Inglaterra. Logo, é de se esperar que os clubes sejam bem antigos, como é o caso do Southampton, fundado em 1885. No início, como todo clube pequeno recém-criado, ele não tinha um grande estádio próprio, mas não demorou para que conquistasse o seu local de jogo. Em 1898, oficialmente o clube contava com seu novo estádio, o The Dell. Ali, o Southampton viveria seus dias de glória por mais de um século. Mas havia um problema. Nesses mais de 100 anos, o clube havia crescido muito e seu estádio não estava mais dando conta do público. Então, em 2001, houve um triste adeus. O The Dell foi fechado, sendo demolido pouco tempo depois, onde haveria de ser construído blocos de apartamentos. Até aqui, nada de sobrenatural, certo? Mas é agora que a coisa fica sinistra. A nova e atual casa do clube inglês é o St. Mary's Stadium, um estádio mais moderno e com capacidade para mais de 30 mil torcedores. Acontece que em 2001, quando o Southampton se mudou para lá,
O clube até então constante amargou derrota após derrota. Logo, perceberam que algo estava errado. Então começou o boato que os torcedores do clube rival, o Portsmouth, tinham enterrado uma camisa do clube no concreto enquanto estavam construindo o novo estádio. Mas isso não era o bastante para explicar essa maré de azar. Então, o clube resolveu investigar profundamente, descobrindo que o estádio tinha sido construído sobre um antigo cemitério saxão, no assentamento de Hemwick. A solução encontrada foi contratar uma bruxa para realizar uma cerimônia celta de purificação. O primeiro jogo após isso foi contra o Charlton, onde finalmente o clube desencantou e venceu por 1-0. Nesse jogo ainda teve um lance no final onde o jogador do Charlton acertou a trave. Como vocês podem ver aqui nesse vídeo, por muito pouco o Southampton não cede o empate. Normalmente esse tipo de lance, a bola bate na trave e entra, mas nesse caso seguiu para o lado. Alguns acreditam que isso foi obra da proteção feita pela bruxa, mas colocando a crendice de lado, o fato é que após essa partida, o clube inglês conseguiu manter a estabilidade, perdendo apenas mais 3 partidas ao longo da temporada de 2001-2002. Ainda falando de estádios, saímos da Inglaterra e vimos para o Brasil, mais especificamente para Jacareí. Esta cidade no interior paulista conta com a lembrança de um clube que quase chegou à elite do futebol estadual. Estou falando do Jacareí Atlético Clube. Fundado em 1980, a equipe passou anos disputando campeonatos amadores até conseguir ir para o profissional, onde lutou nas séries mais baixas do Campeonato Paulista, coroando seu auge com o título de campeão do Campeonato Paulista da Terceira Divisão. Após isso, o clube continuou enfrentando diversos problemas por limitação financeira e falta de investidores. Estou contando esse resumo para contextualizar vocês da situação e estrutura do clube. Voltando para o caso, entre os anos de 2000 e 2005, o Jacareí foi gerido pela empresa Sports International, onde o responsável era o grego Stavros Papadopoulos. Esta empresa conseguiu reformar um estádio local exclusivamente para o clube, que ganhou o nome do empresário. É exatamente aqui que a coisa fica esquisita, porque a partir de então, foram relatados pelos jogadores e funcionários do clube eventos estranhos, como gritos, barulhos sem explicação, objetos que mudavam de lugar. Todos esses eventos os deixavam com medo e aumentava a aura de mistério do estádio. Mas foi no ano de 2009 que um caso assustador veio à tona. 2 atletas do clube dividiam um dos quartos do alojamento do estádio. Em uma noite por volta das 3 da madrugada, Ederson acordou e viu um vulto branco próximo do colchão do amigo. No mesmo instante o jogador se assustou, mas percebeu que era um espectro de uma mulher, que sumiu logo após. Ederson guardou aquilo para si por 2 dias. Apenas quando Douglas, o amigo que estava dormindo naquele dia, confessou que estava tendo pesadelos e sentia o corpo pesado durante a noite. Então Ederson contou o que tinha acontecido. Douglas, no mesmo momento, lembrou da ex-noiva que havia falecido e ficou ainda mais assustado quando as características dadas por Ederson batiam com a da moça. Para mim, essa coisa de espírito não faz diferença, mas na hora que você vê, fica receoso porque não sabe o que é. Quando cheguei aqui, sempre conversava com meus pais no telefone que ficava na beira do campo. Era mais de meia-noite e eu sentia que tinha gente atrás de mim, me observando. Olhava e nada. Meu corpo inteiro se arrepiava. Quando você vê essas coisas, fica meio assim... não estamos acostumados a ver isso, mas pude comprovar que é verdade, afirmou Ederson em entrevista ao Globo Esporte. Segundo o ex-prefeito da cidade, Benedito Sérgio Lencioni, que também é historiador e escritor, o estádio de Jacareí está numa região onde existia um sítio arqueológico indígena,
Talvez isso explique, né? Pessoalmente, não simpatizo com o Boca Juniors, nem com qualquer equipe argentina. Mas não posso negar que esse time tem uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. E seu estádio, La Bombonera, apesar de ter sido construído em 1940, parece que foi feito na medida, pensando no que se tornaria essa torcida, que transforma aquele local num caldeirão barulhento, apoiando o Boca e intimidando o adversário. A devoção ao clube é algo de outro mundo. O que também é de outro mundo é o que acontece no estádio nos dias sem jogos. Acostumamos a ver La Bombonera lotada e barulhenta, mas para quem trabalha lá, há um outro lado. O lado vazio, escuro, quieto e silencioso. Ou pelo menos nem tanto. Falo isso porque há muitos relatos de seguranças, vigias e funcionários do estádio que dizem ver e ouvir coisas que não têm explicação lógica. A maioria dos casos acontece em dias sem jogos e durante a noite. Funcionários relatam ouvir sons de bandejas e copos caindo, passos nas arquibancadas, mas quando vão conferir, o local está vazio e silencioso. Há também aparições recorrentes, como um homem com camisa branca sentado no setor L, uma mulher vestida de noiva em prantos e um menino com sapato e bermuda branca vestindo uma camisa azul. Os inúmeros relatos compartilham essas semelhanças. Algumas pessoas acreditam que o motivo para esses fenômenos é o fato de vários torcedores apaixonados pelo Boca pedirem em seu último desejo para terem suas cinzas colocadas no gramado do estádio. Desse jeito, até no pós-vida, eles estariam apoiando e cobrando o amado time. La Bombonera tem o mesmo peso para o futebol argentino como o Maracanã tem para o nosso. Lá chega a ser um ponto turístico, contando até com visitas guiadas. É inegável que esse estádio possui uma energia muito forte, e pessoalmente acredito nesses relatos. Já que falamos da torcida fanática do Boca Juniors, vamos continuar na Argentina. Afinal, nossos hermanos parecem ter uma relação especial com histórias envolvendo superstição no futebol. Se eu te dissesse que durante anos um dos maiores clubes do país acreditou estar amaldiçoado por 7 gatos mortos. Pode parecer uma história inventada para assustar torcedor supersticioso, mas esse caso ganhou tanta repercussão que envolveu dirigentes, jogadores, jornalistas e até escavações dentro do estádio. Tudo começou em 1967. Naquele ano, o Racing Clube viveu o maior momento de sua história. A equipe conquistou a Copa Libertadores e meses depois derrotou o poderoso Celtic da Escócia para se tornar campeão mundial. O clube parecia estar destinado a viver uma era de glórias. Mas o que aconteceu depois foi exatamente o contrário. Os anos passaram e os títulos importantes simplesmente desapareceram. Temporada após temporada, o Racing acumulava fracassos, eliminações dolorosas e campanhas decepcionantes. A situação chegou a um ponto tão crítico que muitos torcedores passaram a acreditar que havia algo sobrenatural acontecendo. Foi então que uma lenda surgiu. Segundo a história, durante a década de 60, um dirigente rival teria realizado um ritual de magia negra dentro do estádio Presidente Perón, conhecido popularmente como El Cilindro. O ritual teria envolvido o enterro de 7 gatos mortos sob uma das arquibancadas. A intenção? Lançar uma maldição sobre o Racing. Pode soar absurdo, mas conforme os anos passavam sem conquistas, a história ganhava cada vez mais força entre os torcedores. E quanto mais o clube fracassava, mais pessoas acreditavam que os 7 gatos realmente estavam ali. O curioso é que essa crença deixou de ser apenas conversa de arquibancada. No final da década de 90, dirigentes do próprio Racing decidiram investigar o assunto. Sim, eles resolveram procurar os gatos. Escavações foram realizadas dentro do estádio e, para surpresa geral,
alguns esqueletos de felinos acabaram sendo encontrados. A descoberta foi suficiente para transformar uma velha lenda em um verdadeiro fenômeno popular. Os torcedores ficaram convencidos de que a maldição era real. Mas havia um detalhe: a lenda falava em 7 gatos, e apenas alguns tinham sido encontrados. Até hoje ninguém sabe ao certo quantos gatos realmente foram enterrados no estádio. Quem teria realizado o suposto ritual, ou se tudo não passa de uma enorme coincidência. Mas uma coisa é inegável: poucas histórias conseguem representar tão bem a relação entre futebol, superstição e paixão quanto a maldição dos gatos do Racing Clube. E convenhamos, quando um clube passa décadas sem ganhar um título, qualquer explicação parece fazer sentido, principalmente se ela envolver 7 gatos enterrados debaixo do estádio. E essas foram apenas algumas das histórias mais curiosas envolvendo maldições, fantasmas e acontecimentos inexplicáveis dentro do futebol. Se todas essas histórias são verdadeiras ou apenas lendas criadas por torcedores apaixonados, eu deixo para vocês decidirem. Mas uma coisa é certa: quando o assunto é futebol, a superstição parece caminhar lado a lado com a bola. E acreditem, o que vimos hoje está longe de ser o mais assustador. No próximo volume, vamos conhecer outros casos impressionantes, incluindo jogadores que afirmaram ter visto aparições, estádios marcados por tragédias e histórias tão estranhas que parecem saídas de um filme de terror. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o volume 2 de Maldições e Assombrações no Futebol. E agora eu quero saber: qual dessas histórias foi a mais assustadora? Escreva aqui nos comentários que eu vou ler todas. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! We spent years in training, fighting battles uphill.